Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu já me pronunciei aqui nessa Assembleia Legislativa hoje sobre a questão dessa operação da Polícia Federal chamada de Quinto do Ouro. Coloquei com clareza a minha opinião. Entendo que os acontecimentos de hoje não são em absoluto triviais. Estarem presos hoje 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, ter sido levado à condução coercitiva o chefe do Poder Legislativo estadual, secretário de Estado mais próximo ao governador e um subsecretário do círculo íntimo do governador do Estado. Todos esses acontecimentos colocam a crise moral, ética, financeira e política pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro num novo patamar. E é preciso que a gente, aqui na Assembleia Legislativa, tenhamos a serenidade e a independência para conduzir esse processo. Primeiro, gostaria de dizer que apoio integralmente toda e qualquer investigação, desde que aprovada pela Justiça e conduzida pela Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal ou a Polícia Civil, dependendo da matéria em questão. Também apoio que seja a lei válida para qualquer um, para todos. Ninguém, por mais poderoso que possa parecer, está acima da lei. E a lei manda que se investigue, e nós apoiamos as investigações, que dê-se o direito ao contraditório e que, a partir daí, haja um julgamento, e o julgamento define qual é a punição que vai ser dada a qualquer um desses agentes políticos. Por isso, senhora Presidente, eu queria aqui, nesse momento, reiterar o que disse aqui no plenário, que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro deve satisfações aos deputados que compõem essa casa e também à população carioca e fluminense. Esperamos que ele possa fazer isso amanhã. É importante e fundamental que esses esclarecimentos sejam dados, que venham à luz tudo o que está sendo analisado e investigado e, a partir daí, nós, deputados, iniciaremos um processo de juízo de valor. Acho, senhora Presidente, nesse momento que a crise do Estado torna-se mais grave, que nós possamos fazer uma avaliação de tudo o que se passou nos últimos meses. O Rio de Janeiro vem sofrendo uma destruição da capacidade de atendimento à população. O governo do Estado não atende mais a população, esse governo se tornou disfuncional, esse governo ele é infelizmente inepto e carece de qualquer credibilidade para conduzir o Rio de Janeiro nesse momento tão grave. Isso é importante que fique muito claro. Infelizmente, alguns setores da sociedade estão, enfim, procurando tentar achar alguma saída que não seja pelo que manda a nossa legislação. O que eu digo, senhoras e senhores, é que não se pode enfrentar a crise deixando que ela seja um escudo para proteger aqueles que foram responsáveis por ela. Nesse momento, cada um deve exercer o seu papel. E eu exerço o meu, de representante da população do Estado do Rio de Janeiro, mantendo a minha independência e cobrando as soluções, seja de um lado e seja de outro. Nós estamos à beira de uma ruptura institucional. O Estado do Rio de Janeiro está nos seus estertores. Tivemos hoje uma péssima notícia de Brasília, que o Congresso Nacional não vai apreciar a lei de reequilíbrio dos estados, reequilíbrio fiscal dos estados. E é importante que o presidente da República saiba, o que já falamos diversas vezes aqui dessa tribuna, e também os membros do Congresso Nacional, que não há alternativa que não seja um acordo justo para o Estado e para a União, que leve em consideração os deveres do Estado
mas também os deveres da União para com o Estado, um acordo equilibrado que aporte recursos ao Estado do Rio de Janeiro, com a devida limpeza que é necessária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de dizer o seguinte, senhoras e senhores deputados, que nós, como estamos à beira de um problema, à beira do precipício, se não houver uma solução de curto prazo, nós poderemos entrar em convulsão ou em colapso social. Por isso, senhores deputados aqui presentes, eu digo com muita franqueza, está passado da hora de analisarmos nessa Assembleia Legislativa a possibilidade ou o direito do atual governo permanecer chefiando o Poder Executivo Estadual. Os crimes de responsabilidade que estão sendo levantados agora na discussão da aprovação das contas do Estado no ano de 2015, na minha opinião, são flagrantes. E não é possível a gente querer empurrar esse problema com a barriga. Acho que está na hora, senhora presidente, de chamarmos a nossa responsabilidade e é preciso que a mesa diretora da LERJ dê curso ao atual processo que vai avaliar, enfim, que instaure e que possa ser discutido aqui, com todo o amplo direito de defesa, um eventual impedimento do governador e do vice-governador do Estado. Eu acho que não há mais possibilidade nem tempo de meias soluções. As soluções são requeridas agora e compete a nós, deputados, colocarmos esses temas com absoluta franqueza e absoluta clareza. Senhora presidente, eu entendo que nesse momento que o Estado está na lona, nós temos que agir. E é isso que vamos estar discutindo nos próximos dias. O dia de hoje vai ficar para a nossa história como um dia lamentável, triste, grave para nosso Estado do Rio de Janeiro. Não é possível, senhoras e senhores deputados, que nós encaremos sem dar a devida dimensão ao que se passa no Rio de Janeiro. Quebrado, falido, humilhado, de joelhos, com a população desatendida, sendo governado por um governo que perdeu a credibilidade e a condição de seguir adiante. Esse é o momento que vivemos. E nesse conjunto entra essa operação de hoje, que aniquila o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro está aniquilado. Nós precisaremos encontrar uma solução para dar continuidade aos trabalhos do TCE. Não podemos permitir que o TCE pare. É nossa responsabilidade. E uma possibilidade seria uma intervenção do Poder Executivo no Tribunal de Contas, eu acho fora de questão, porque o Poder Executivo não tem legitimidade para isso. Que os conselheiros respondam, tenham o direito de defesa, trabalhem nas suas defesas. Agora, nós temos que agir para retomar o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado. Nós não podemos, no momento de crise, de desconfiança, de ética, falência moral e política, ficarmos sem o Tribunal de Contas do Estado funcionando na fiscalização tanto do Poder Executivo como dos municípios. Por isso, esse é um tema que entrará nos nossos debates a partir de amanhã. Nossa bancada está estudando quais são as possibilidades legais de atuação do Poder Executivo para evitar uma vacância de funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É nosso dever, senhoras e senhores deputados, no meio de toda essa crise, salvaguardar o funcionamento do Tribunal de Contas, e é isso que nós estaremos tratando a partir de amanhã. Fomos ao pico da crise, chegamos ao fundo do poço, agora é hora de agir, termos a responsabilidade de tocarmos esse Poder Legislativo nas suas responsabilidades e requerermos e cobrarmos as responsabilidades daqueles que nos colocaram no buraco. Por isso, senhoras e senhores, eu repito, não é possível que nós possamos permitir que a crise sirva de escudo para proteger aqueles que foram responsáveis por ela. Obrigado, senhora presidente. Seguimos nos debates.